Amém. Vamos adorar, irmãos. Estamos na casa de Deus. Esse lugar é bem importante para nós adorar o Senhor. Pastor João Gonçalves, queria que ele dirigisse o culto, mas ele só vai dar uma palavra aqui. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, estou muito feliz por estar aqui nesta noite, celebrando juntamente com todos vocês os 80 anos de trajetória e de bênçãos, de muitas conquistas do povo do Senhor neste lugar. Serei muito breve, eu quero convidá-los a ficar de pé, quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos feitos do Senhor e convido a todos para que unanimemente participem conosco desta oração, reconhecendo os feitos do Senhor neste lugar, nesta cidade. O Senhor tem constituído um rebanho e como são 80 anos de história, muita gente já está no paraíso, muita gente está em outras cidades e muita gente continua aqui fazendo a obra de Deus. E o Senhor vai continuar abençoando o seu trabalho, abençoando o seu povo, porque o Senhor é bom e sua benignidade dura para sempre. Quero que digam comigo um lindo verso da palavra de Deus que considero apropriado para este momento. É o verso 31 do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Por favor, digam após mim. E assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amados, é lindo demais este verso. As informações que Lucas nos transmite através deste pequeno verso são de vitórias da igreja do Senhor Jesus. Por isso, eu gostaria de dizer mais uma vez, nós já fizemos um bom ensaio, nós vamos dizer mais uma vez e a seguir estaremos orando ao Senhor. Bendito seja Deus. Então coloca aí mais energia e diz comigo, e assim pois as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Seja assim, nesta cidade, nas cidades vizinhas, em Maracanaú, e onde quer que exista um povo fazendo a obra do reino de Deus, que haja paz, que haja multiplicação, que haja edificação, que haja o temor do Senhor e que o povo de Deus seja consolado pelo Espírito Santo. Quem quer agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez em 80 anos nessa cidade, levanta assim a mão comigo. Inclusive o que Ele fez na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Mãos levantadas, fecha os teus olhos, põe a tua mente no Senhor e derrama a tua gratidão. Apresenta o teu gozo ao Senhor nesta oportunidade. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, Senhor, pela tua presença.
pela gratidão e pelo gozo que o Senhor tem feito brotar no coração de cada pessoa que ama ao Senhor, que ama a obra do Senhor. Pai, nós queremos ser agradecidos pelos feitos do Senhor nesta cidade, pelos 80 anos de trajetória do teu povo nesta terra, neste lugar, Senhor. Oh, querido Pai, pela salvação das vidas, pela libertação, pelos milagres de cura divina, batismos com o Espírito Santo, ó Senhor, pelas vitórias que o Senhor concedeu ao teu povo neste lugar. Pai, e nós queremos te pedir que continues com as tuas mãos estendidas para salvar, libertar, expulsar demônios, curar enfermos, ó Deus, e edificar a tua igreja. Senhor, te peço pelo pastor desta igreja, teu servo José Miguel. Te peço, Senhor, pelo pastor Moisés, por todo este ministério, Senhor, pelas senhoras, jovens, adolescentes, os demais senhores e também as crianças, que sejam usados por ti, poderosamente, guiados por ti, permanentemente, ó querido Deus, e que a tua igreja prevaleça, fazendo a obra do teu reino neste lugar. Pai, aceita a nossa gratidão, atende o nosso pedido, pois tudo te agradecemos e te pedimos em o nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. O Senhor vos abençoe poderosamente. Tomem assentos. Pastor Miguel, muito obrigado. O Senhor continue lhe abençoando. Amém. Então, irmãos, estamos em festa e nesta noite nós agradecemos a cada amigo, os colegas que vieram. E se tivesse tempo, a gente ouvia todos vocês, mas infelizmente o tempo corre rápido, né? E nós vamos ouvir o pregador. Vem aqui, meu filho, entregar o recado de Deus para a igreja. Obrigado, pastor. Tirar a Bíblia aqui, pastor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos. Os irmãos estão felizes com Jesus, amém? Se coloquem de pé, por favor. Pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3. Leremos os versículos de número 20 e 21, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 20 e 21. Enquanto você se apropria do texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão, privilégio, a oportunidade que o Senhor Deus me concede de estar aqui esta noite para juntos adorarmos a Deus, agradecendo ao Senhor por essa dádiva, 80 anos da Assembleia de Deus aqui em Barreira. Parabéns a toda a igreja. Eu quero dedicar-lhes o que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, que diz assim:
Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Parabéns. Louvar a Deus pela vida do pastor José Miguel, pastor desta igreja, todos os seus obreiros, o ministério, a igreja do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, a irmã Miriam, que nos recebe pela terceira vez, carinhosamente. Difícil de vir a barreira, irmão, que depois a gente come tanto durante o dia que quando vai vestir o paletó não abotoa mais, né? Louvar a Deus pela vida do Moseão, meu amigo, fez o contato, comprou as passagens, foi nos buscar lá, a sua esposa, a irmã Eliene, Moisés Neto, Deus abençoe, Rafael, uma turma bacana aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor João. Eu conheço o senhor pelas redes sociais, pastor. Desculpa eu usar a expressão, mas o que a gente vê lá é João da Paz. A gente segue o senhor lá, tá? Nós somos admiradores. Nós estamos lá no estado das Minas Gerais, lá no leste de Minas. A nossa convenção é a Coma de Vardo. Somos membros da convenção, nossa convenção é filiada à CGADB. Nosso pastor presidente manda um abraço para o senhor, é o pastor Júnior Calais, tá? E nós pertencemos ao Ministério da Assembleia de Deus em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Os mineiros louvam a Deus pela vida do senhor, da sua diretoria, a CONADEC. Eu pude presenciar nas redes sociais a reeleição do senhor. E de tudo que nós admiramos, a gente percebe que faz jus ao apelido da paz, né? Uma reeleição em paz, glória a Deus. Isso é exemplo para o Brasil inteiro, pastor. É um tempo que muitas igrejas, muitos ministérios, muitas convenções vivem um pé de guerra. Pode ter certeza que o senhor foi exemplo para muitas lideranças, tá? Deus abençoe o senhor. Talvez eu não sei se o senhor se lembra, mas eu fui apresentado ao senhor no telefone a semana passada pelo pastor Diógenes. Ele ligou lá, o senhor atendeu. Eu até fiquei admirado, porque eu falei, poxa, um presidente de convenção atendendo no primeiro chamado. Parabéns, pastor. Eu percebi que o senhor é um homem de fácil acesso, né? E liderar é isso, tá? Estou muito feliz em conhecer o senhor. E olha, muito respeito. Se o senhor disser que quer pregar, eu vou me assentar e vou ouvir o senhor pregar. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Amém? Antes de você se assentar, olhe para mim, diga comigo assim: a nossa cidade está nos céus. Diga comigo, esperamos o Salvador. Diga comigo, Ele há de transformar o nosso corpo. Eu vou pregar sobre essas três coisas. A nossa cidade está nos céus, nós esperamos o Salvador e Ele vai transformar o nosso corpo. Amém? Podeis assentar. De tantos textos que passaram pela minha mente, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. É uma mensagem simples. Eu sou mineiro, sou muito direto. Eu pretendo não postergar muito. Eu reconheço a exiguidade do tempo. Já são 20 horas, 25 minutos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém, irmãos? Bem, todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, conhecemos a história bíblica postulada do apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarsis. Ele recebe carta das autoridades, sumo sacerdote, para perseguir os cristãos, indo pelo caminho de Damasco a chegar à Síria. E a Bíblia diz que de repente um resplendor de glória o cerca e o joga por terra.
O texto sagrado de Atos capítulo 9 mostra que ele fica cego por aproximadamente 3 dias. A voz de Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os seus soldados o levantam do chão. A voz de Jesus a ele é que ele entrasse na cidade. Ele foi levado à casa de um irmão chamado Ananias. A Bíblia diz que Deus revela ao irmão Ananias que fosse à casa do irmão Judas orar por Saulo. E chegando lá, ele ora por ele. Você conhece a história. As escamas caem de seus olhos. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele já se converte ao Senhor. Aí o texto diz que ele se batiza e ele se torna então o chamado apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, como alguns afirmam dizer, e é conhecido pelos teólogos. Daí o apóstolo Paulo, convertido ao Senhor, ele passa por um período em Jerusalém, aprende com alguns dos apóstolos de Jesus, e depois ele vai se empreender as suas viagens missionárias. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele está dormindo e ele sonha, tem uma visão uma noite, e na visão um varão macedônio aparece a ele e diz: passa a Macedônia e nos ajude. O apóstolo Paulo então, ele desce e ele vai a Macedônia, e chegando à cidade de Filipos, ele vai durante alguns dias orar e ministrar na sinagoga. E nas suas passagens pela rua, Atos capítulo de número 16 nos conta que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, por alguns dias ela ostenta, implicando com o apóstolo, dizendo: vejo que és homens de Deus e faz as obras de Deus. E o apóstolo Paulo, incomodado com aquela jovem, um dia ele ele expulsa aquele espírito maligno de adivinhação daquela jovem. Os senhores que ganhavam dinheiro com a adivinhação, com aquele espírito maligno daquela jovem, implicados com o apóstolo, o leva às autoridades. Ele é julgado, sentenciado e fica preso, porque eles diziam que eles estavam incomodando o povo. E agora, depois de preso, a Bíblia diz que arranca as vestes do apóstolo Paulo e do irmão Silas, os espancam, e eles estão presos no cárcere com os seus pés amarrados no tronco. Mas a Bíblia diz que próximo à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Aleluia. É muito parecido com o crente da Assembleia de Deus. Eu acredito que parece muito com a minha história e com a sua história. Crente que é crente de verdade não arrega não. O pau está quebrando, como diz o mineiro. As intempéries, as lutas, os problemas, as circunstâncias, mas a gente está orando e está cantando ao Senhor. Aleluia. É porque quem tem certeza do Deus que serve não arrega, não volta para trás. Com luta, com provação, com perseguição, permanece de cabeça erguida. Ora está orando e ora está exaltando o Senhor. Tem alguém aqui que é desse jeito? Tem alguém aqui que gosta de orar e gosta de adorar a Deus? Levante a mãozinha assim, deixa eu ver se você gosta de orar. Deixa eu ver se você gosta de adorar. Quem gosta de orar e quem gosta de adorar não fica preocupado com perseguição, com levante, não está preocupado com coro, não está preocupado com as intempéries da vida. Ele tem convicção que apesar das lutas, provações e dificuldades, ele está orando e adorando a um Deus santo, verdadeiro e poderoso. Se é verdade, levanta a mão mais uma vez, abre a boca e dê um brado de glória ao santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que de repente, orando e cantando, há um estrondo no cárcere que abalou os alicerces do cárcere. A Bíblia diz que o carcereiro está atônito, pensando que os presos houveram fugido, né? O apóstolo diz: estamos todos aqui. Coloca a espada na garganta para se matar, e o apóstolo diz: não faças tal. E ele fica dizendo: o que eu hei de fazer então? O apóstolo diz: só creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Dali a gente vai ver que no último versículo do capítulo, o apóstolo Paulo está na casa da irmã Lídia, e os teólogos afirmam que a igreja começa na casa da irmã Lídia.
Não era uma igreja com um templo como esse, com essa magnitude. Não era um templo como o da sua congregação, onde você congrega. Eram chamados igrejas casas. Os cristãos não tinham um templo para reunir. Eles reuniam na casa dos irmãos. E eu quero tirar aqui uma lição importante, irmãos. É que às vezes tem crentes que ele não valoriza a igreja onde ele congrega. Ele não se importa em congregar durante a semana. Ele não se preocupa com os cultos de ensino, com a escola dominical. Outros não valorizam a liderança que tem, os seus obreiros que tem. Mas imagine comigo, esses crentes aqui desse tempo, dessa época, eles não tinham o privilégio que nós estamos tendo esta noite, de ter aqui pastor João da Paz, de ter aqui pastor Miguel e outros mais que aqui estão neste altar. Os apóstolos passavam de tempo em tempo visitando a igreja, e teve igrejas que o apóstolo Paulo nem pôde conhecer os irmãos, apenas enviou carta para que aqueles irmãos estivessem embasados na doutrina do Senhor. E hoje, depois de alguns milhares de anos, a igreja do Senhor Jesus se reúne para completar, adorar a Deus e agradecer por 80 anos, dentro de um espaço físico, com um som muito bom para a gente adorar a Deus, tendo a liberdade de levantar a mão e conclamar o nome do Senhor. E tem muita gente que não valoriza isso. Que nós possamos valorizar aonde reunimos a liderança que está sobre nós, o obreiro que dirige a sua congregação. O certo é que a igreja começou em Filipos, e aí o apóstolo Paulo, ele sai e as autoridades o prendem em Roma. O apóstolo Paulo designou alguns obreiros, ora chamados presbíteros, outras vezes chamados de ancião. Nesta igreja de Filipos, o apóstolo Paulo deixou um irmão, um ancião chamado Epafrodito. Um nome bacana para você colocar no seu filho quando nascer, né? Nome bonito, Epafrodito. O apóstolo Paulo deixa o irmão Epafrodito cuidando da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo está preso em Roma. Ele recebe uma notícia de que o irmão Epafrodito veio adoecer. A Bíblia não conta qual era a enfermidade do irmão Epafrodito, mas o apóstolo está triste na prisão em Roma, não porque está preso, mas porque ele recebe uma notícia de que o seu colega de ministério está doente e quase a morrer. É assim mesmo. Quem lidera, quem pastoreia, quem é crente em Jesus, que convive com colegas de ministério que são sérios, que são leais e que não são traidores e enganadores, quando o colega adoece, ele fica chorando mesmo diante de Deus e dizendo: Senhor, cura ele, não deixa ele morrer não, Senhor, guarda ele, levanta ele do leito da enfermidade, faz alguma coisa, Jesus. Agora, irmão, quando a gente lida, pastor João da Paz, com gente linguarudo, fofoqueiro, traidor, mexeriqueiro e politiqueiro, quando ele adoece, irmão, diz que tem oração que Deus não ouve, mas se a gente pudesse orar, né? Dizia Jesus: leva logo que é menos um problema e uma pedra de tropeço na terra. O apóstolo Paulo está triste na prisão, porque o irmão Epafrodito era um ancião sincero, era um colega de ministério que fazia gosto. Tomara Deus nos dê nos nossos altares, nas nossas convenções e nas nossas igrejas, homens de Deus como o irmão Epafrodito, que quando vier adoecer, alguém se levanta em clamor a Deus diante dele, dizendo: Senhor, não leva não, porque esse aí vai fazer falta. Porque tem gente que se morrer, não faz falta nenhuma. Como diz a Bíblia que o rei Acabe, quando morreu, ninguém queria lembrar nem da sua história, de tão mal que foi diante de Israel. Que Deus guarde os nossos corações e que as pessoas possam orar por nós, para que o Senhor nos guarde na lida ministerial. Amém ou não amém, igreja? O apóstolo Paulo está preso, mas a Bíblia no capítulo 4 aos Filipenses diz: Jesus restabeleceu a saúde do irmão Epafrodito. O irmão Epafrodito vai fazer uma viagem a Roma. Antes ele pede à igreja donativos, vestes, ofertas, e ele leva o apóstolo Paulo lá na prisão em Roma. Eu posso imaginar, quando o irmão Epafrodito chegou de frente à cela, o apóstolo Paulo pensando que nunca mais veria a face do irmão Epafrodito, mas agora o irmão Epafrodito está de frente com ele à cela, e agora o irmão Epafrodito, além de trazer as ofertas, os donativos, o irmão Epafrodito vai contar ao apóstolo Paulo boas notícias da igreja que estava em Filipos. Coisa boa é quando um pastor, um líder, viaja
E quando ele volta, ele chega na sua igreja mãe, ele ouve os seus liderados contar que Jesus está salvando, curando, libertando, batizando, transformando. Mas para tristeza nossa, muitas vezes não é assim. Às vezes, quando o pastor volta, camarada que está na liderança de pastor, obrigado, pastor, discutir, estava na frente do conjunto, o pau quebrou, pastor, tive que disciplinar, pastor, durante o tempo que o senhor esteve fora, não vieram na igreja, porque tem obreiro que só vem na igreja quando o líder está, quando o líder está, ele não vem. Daí a pouco diz, pastor, aquele crente não está frequentando mais a igreja, aquele outro irmão não quer nem dizimar, não quer nem consagrar. Mas o problema da igreja de Filipos não era esse. O problema da igreja de Filipos não era os crentes, o problema da igreja de Filipos era os líderes, eram os obreiros. Quais obreiros, pastor? Quando você olha para o capítulo 1, o apóstolo começa com gratidão. A gratidão era por saber que apesar das intempéries sofridas pelos falsos, a igreja continuava a sua marcha servindo a Deus. Por quê, pastor? Porque quem é crente em Jesus e serve a Deus fielmente, não fica preocupado com briga ministerial com alguém que é falso. Por quê, pastor? Porque ele está bem firmado naquilo que o apóstolo Paulo diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem olha para Jesus não se perde. Mas no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai escrever em gratidão. Mas no capítulo 2, lá no versículo 5, ele vai exortar os irmãos de Filipos dizendo, meus queridos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que de forma sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo, fazendo-se servo, descendo para morrer uma morte de cruz. O apóstolo estava dizendo para os crentes que apesar do mau exemplo, os irmãos era para seguir a Cristo, além de seguir a Cristo, se fazerem servos de Deus. Aleluia. Nós vivemos numa etapa que tem muita gente que está preocupado com a função, a funcionalidade, função de cantar, função de pregar, função de ser pastor, função de ser evangelista, função de ser presbítero, função de ser diácono, função de ser professor, função de ser doutor. Tudo isso é funcionalidade, com meu respeito. Mas tem muita gente que não tem preocupação de ter nenhuma relação com Deus. É melhor ter relação com Deus do que ter muitas funções por aí, porque não é todo mundo que tem função e tem relação com Deus. Mas quem tem relação com Deus, independente da função que ele está, o nome de Jesus é glorificado. Por quê, pastor? Porque ele se sente como Jesus, ele se sente servo. Essa carta é tão forte que quando chega no capítulo 3, quando a partir do versículo 2, olha o que o apóstolo diz: meus irmãos de Filipos, cuidado com os cães. Cão, pastor? Cachorro? Um animalzinho au-au, vira-lata, chihuahua, pitbull? Não, não, não. Essa expressão do grego significa falsos, fraudulentos, fingidos. O apóstolo está dizendo para os irmãos: continua firme em Jesus, irmãos. Não dá confiança para o falso, não. O falso vai tentar colocar um falso judaísmo, vai tentar colocar os preceitos antigos para vocês, mas vocês vão permanecer naquilo que vocês aprenderam da palavra de Deus. Eu vou dizer, está aparecendo na internet, pastor João, está aparecendo em tantos canais de TV, grandes homens, significando humanamente falando, tentando colocar outras doutrinas e outros preceitos para o povo de Deus. Mas quem lê a Bíblia não anda em trevas e muito menos no escuro. Ele permanece servindo a Deus daquilo que ele aprendeu. Estes por aí são os cães que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Filipos. E quando o apóstolo está terminando o capítulo de número 3, nos últimos 2 versos, o apóstolo vai mostrar à igreja de Filipos o seu caráter espiritual, a sua vocação e a sua principal esperança. Qual era a esperança do apóstolo? O apóstolo disse: a nossa cidade está nos céus. Primeira mão, precisamos fazer uma reflexão, porque o apóstolo está falando de título de cidadania. O apóstolo tinha tripla cidadania.
Alguém arregalou a birosca do olho e pensou: pastor, o senhor saiu lá de Minas Gerais para pregar heresia aqui? Calma, deixa o mineiro se expressar. Tinha tripla cidadania. Pastor, mas eu participei da escola dominical, e na escola dominical eu aprendi que ele tinha dupla cidadania. Verdade, é mais do que isso. Ele está dizendo: a minha cidadania não é daqui de baixo, a minha cidadania é lá em cima. Então veja, ele era da tribo de Benjamim, era judeu por causa da sua mãe, era romano por causa do seu pai. Então aqui nós temos duas cidadanias. Só que agora ele não está dizendo da sua cidadania da tribo de Benjamim, e não está falando da sua cidadania romana, não. Agora ele está falando da sua cidadania celestial. Escute, eu sinto muito em dizer para os pregadores da pós-modernidade que prega casa boa, carro novo, chave de carro, que Deus vai dar, vai levantar, que Deus vai fazer. Deus vai, Deus pode, Deus tem, Deus faz, na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas ouça, tem muita gente no meio do cristianismo, sinto dizer, mas é uma verdade, que talvez nunca vai ter uma casa boa para morar aqui na terra. De repente nunca vai ter um carro zero para encostar aí na porta da igreja. De repente nunca vai ser possuidor de um sítio aqui embaixo. Queira Deus te dar, eu oro para que Ele te dá. Mas se Ele não te der, não se preocupe. Faça como o apóstolo Paulo: levante a sua cabeça, meu filho, porque a cidadania lá de cima é muito melhor do que a daqui de baixo. Ele estava dizendo: a nossa cidade está nos céus. Aleluia. Talvez você nunca ganhe um título de cidadão honório da cidade de Barreira. Talvez você nunca ganhe um título de cidadão honório de Fortaleza, na capital. Mas você já tem o maior título que alguém pode ter, o melhor e mais glorioso. Eu vi uma mão levantada, eu vi mais uma mão levantada. Eu vi que o povo aqui gosta de adorar. Quem tem esse título de cidadania? Quem aqui é cidadão do céu? Quem tem certeza que vai morar no céu? Quem já recebeu essa gloriosa graça, essa maravilhosa graça? Levante a mão, pelo amor de Deus. Levanta as duas, porque uma só é pouco. Vai, faz o barulho que o diabo não gosta. Deixa esse lugar tremer debaixo da glória de Deus. Esta é a maior e melhor cidadania que alguém pode ter, é a cidadania celestial. É como se o apóstolo estivesse dizendo para os crentes de Filipos: meus irmãos, os obreiros falsos e os cães, no versículo 19. A Bíblia diz que o Deus deles era o próprio ventre. É alguém que olha só pelo desejo de ter e possuir, que é o chamado hedonismo. O apóstolo está dizendo: desagarra dessa terra. Que é isso, pastor? É isso mesmo, é a notícia que eu tenho para você. É a mensagem que os nossos primórdios pregavam: Jesus salva, cura, liberta, e brevemente Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É essa mensagem atual dos nossos púlpitos que precisamos continuar pregando. A nossa cidadania não é aqui embaixo, é lá em cima. Compre um carro novo, mas não fica agarrado nele. More em uma casa nova, mas não fica agarrado nela. Faça uma boa faculdade, forme e ganhe um bom salário, mas não fica agarrado nele. Por quê, pastor? Porque a nossa cidade não é aqui, é lá em cima. Quem entende o que eu prego, adore ao Senhor esta noite. Me deu vontade de adorar a Deus em línguas. Eu vou adorar a Deus em línguas. Quem veio comigo adorar a Deus em mistério? Levante a mão assim, levante. Os crentes da Assembleia de Deus são batizados com o Espírito Santo. Os obreiros da Assembleia de Deus são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas se não é, Jesus batiza obreiro também. Jesus batiza crente ainda. Adore ao Senhor da maneira que você puder. Adore a Ele, porque a nossa cidade não é aqui de baixo. A cidadania da igreja, a nossa cidade está do céu. A glória. Crente que fica agarrado com as coisas daqui, irmão. A gente viu isso na pandemia. Um desespero, com medo de morrer, não é? Se a pessoa dá uma febre e vai para o médico com medo de morrer. Ô pastor, o senhor tem vontade de morrer? De jeito nenhum, irmão. Tem vontade de viver muito. Mas deixa eu lhe dizer, eu não tenho medo de morrer. Crente que tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo é o Consolador, João falou que ele viria trazer paz. Não é a paz que o mundo dá. Então crente não precisa ter medo de morrer. Crente que fica com medo de morrer quando adoece, quando a coisa complica, é crente que não tem convicção da sua cidadania celestial. Escute, alguns anos atrás, a minha vozinha, dirigente de círculo de oração, velhinha, foi acometida de um câncer.
Levaram ela para o hospital, tentaram fazer uma cirurgia, disseram, passou, não dá para fazer mais, leva para casa para morrer. Levaram para casa, vez por outra eu levava ao médico para ele dar uma olhada. Um dia eu fui levá-la ao médico, um posto de saúde numa cidade do interior. O médico internou a ela e disse, nas próximas horas ela vai dar convulsão e ela vai falecer. Ela já está para falecer, está bem fraquinha. Eu com 11 anos de idade, me assentei no banco do lado dela no hospital, naquela cadeira que sobe assim, naqueles degraus que sobe, nos degraus que sobe a cama do hospital. Me assentei ali e segurei na mão dela e falei, vozinha, a senhora está sofrendo demais. A senhora deve estar muito triste e aborrecida. Uma dirigente de oração, uma irmã, serva de Deus, esposa de um presbítero, ela disse para mim, meu filho, você não sabe o que você está falando. Você vai crescer ainda. Você ainda vai ter experiências com Deus. Você ainda vai ter convicção do que é ser cidadão do céu e ter certeza da salvação. A vozinha está sofrendo. Eu disse, mas o câncer está comendo a senhora. Ela disse para mim, calma meu filho. O câncer está comendo a minha carne, mas não pode comer a minha alma. Eu tenho certeza para onde ela vai. A minha alma não vai ficar na cidade de baixo. Ela vai entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Pegue dó maior para mim, por favor. Pegue ré maior, por favor. Ré maior, ré. Irei eu para a linda cidade. Cante, toque. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Só uma meia dúzia cantou. Toca de novo que nós vamos cantar de novo, porque tem gente aqui que precisa entender o que é o gozo do céu, sentir o gozo da cidade lá de cima, entender que você está aqui, mas não é daqui. Isso aqui é passageiro. Está na hora da gente começar a preparar para decolar. Quem vai? Deixa eu ouvir se você vai. Quem tem certeza que vai, levante a mão. Abra a sua boca para adorar a Deus. Nós vamos cantar mais uma vez. Deixa o Espírito de Deus te renovar. Deixa encher a tua alma de gozo. Deixa sacudir esse esqueleto seu essa noite e te renovar com a presença do Espírito de Deus. Irei eu para a linda cidade. Levante a mão. Jesus me dará um lugar. Isso, cante bonito. Dos céus tenho muita saudade da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Cadê a sua mão levantada? Cadê a sua boca aberta para adorar o Senhor que está sentado no alto sublime trono? Abra a sua boca para glorificar ao Senhor. Abra a sua boca para fazer barulho aqui embaixo como os anjos fazem lá em cima. Abra a sua boca para adorar como o Senhor merece. Abra a sua boca para prestar um culto como o Senhor merece. Pastor, o senhor é avivalista? Sim, senhor. Quando quiser chamar um presbiteriano, um tradicional, chame. Mas pastor da Assembleia de Deus que não adora, não abre a boca para cultuar, não abre a boca para falar em mistério, precisa ser selado com fogo celeste. Quem tem certeza que é pentecostal, não adora com mesquinhez, adora com graça, poder e liberdade. Segura um pouquinho. A nossa cidade está no céu. A segunda coisa, nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Nas aproximadamente 8.000 promessas que a Bíblia tem, esta é a maior promessa.
Ela é chamada de promessa incondicional. As promessas condicionais são aquelas que dizem respeito a bênçãos humanas para o ser humano. As incondicionais são aquelas que independem do ser humano, não depende do ser humano. A Bíblia prometeu que viria um Salvador, Gênesis 3:15, ele nasceu da semente da mulher. Ele disse para os discípulos que ele ia para o Calvário, de lá ele ia ser sentenciado, julgado, crucificado, e ele ia morrer, ele ia ser sepultado. Mas ele prometeu também que ao terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos, aleluia. Quando ele ressuscitou, ele chama os seus discípulos, nos 40 dias passa a instrução. Atos capítulo de número 1, ele está lá no Monte das Oliveiras, ele vai assunto aos céus, e lá quando ele chega diante do Pai, assenta à direita do Pai, ele manda 2 anjos descer e dizer para aqueles varões galileus que estavam atônitos, que ele havia chegado lá em cima, sentado no trono, foi recebido lá, mas ele voltaria para buscar a sua igreja. Para quê? Para que onde ele estivesse, a igreja estivesse também. Esta é a maior promessa de toda a Bíblia Sagrada, ela é incondicional. Creia as religiões, creia os incrédulos, creia os ateus ou não, Jesus está voltando. Aleluia. Ele vai voltar, não, ele está voltando. Você sabe que por causa dos sinais, a proximidade da sua vinda, mas quando eu gritei isso aqui, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Preciso dizer, pastor João, sabe o que eu fico a pensar? Quando a gente fala na esperança da volta de Jesus, esta é a maior esperança nossa. Olha, se você perguntar para qualquer pessoa na terra, qualquer indivíduo da terra, seja crente ou não crente, escute, se você perguntar para ele se ele está esperando a volta de Jesus, ele pode ser espírita, católico, candombledista, testemunho de Jeová, ele pode ser de qualquer religião, com meu respeito, pode ser incrédulo, ele pode ser ateu, escute, drogado, beberrão, prostituta, homossexual, lésbica, seja de qualquer credencial, de qualquer desejo, de qualquer gênero que escolher, se você chegar para ele e perguntar para ele, escute, você está esperando a volta de Jesus? Ele vai dizer para você, sim senhor, sim senhora. Sabe por quê? Porque seja sincero, ninguém espera ir para o inferno e morar com Satanás, não, cara, é verdade. Estou lhe dizendo uma verdade. Olha o que Deus botou no meu coração para dizer. Você pode perguntar para qualquer pessoa que esteja no profundo lamaçal do pecado, você está esperando a volta de Jesus? Ele vai dizer assim, eu estou, porque ninguém espera ir para o inferno. Então olha o que Deus colocou no meu coração. Não é esperar a volta de Jesus, é como esperar. Eu vou dizer de novo e vou explicar. Não é esperar a volta de Jesus, é como esperar, porque esperando todos os seres humanos estão. Mas como é que a pessoa está esperando? Quer ver? Eu fui embarcar na minha cidade um dia desse, para ir até o aeroporto na capital do Espírito Santo. E como estava acontecendo uma festa lá, eu disse, eu não vou no meu carro. Deixei o carro e fui de ônibus. Quando eu estava na rodoviária para embarcar, a agência lá da rodoviária não funciona mais a partir das 18 horas. E eu estava lá às 23 horas aguardando o ônibus. De repente chegou um moço bem vestido, sabe? Com uma senhora junto com ele, dado as mãos. Tantos anéis nos dedos que eu falei, deve ser, né? O 10º diploma de doutorado, porque eu nunca vi tanto anel no dedo. E de repente aquele moço chegou puxando 2 malas de marcas e parou e disse, que horas que o ônibus passa? Eu disse, às 22 horas e 10 minutos. Ele disse, eu também estou aguardando para embarcar. O vigilante da rodoviária veio e perguntou, para onde o senhor vai? Ele disse, para Vitória, no Espírito Santo. Eu sou o doutor fulano de tal. Quando ele falou as credenciais dele, eu falei, é. Aí o vigia da rodoviária perguntou, e o senhor tem passagem? Ele disse, tem não. Aí o vigilante, na simplicidade, disse, eu fico com dó do senhor. O senhor pode voltar para o hotel, na pousada onde você está, porque o senhor não vai embarcar não, porque só embarca se tiver passagem.
Se não tiver passagem, não embarca no ônibus, não. Escute, o ônibus parou lá às 22h05, 5 minutos antes do embarque. Deu embarque aos passageiros que estavam com passagem. Quando aquele doutor chegou na porta, mas a esposa, o motorista disse para ele: cadê a passagem? Ele disse: não tem. Mas ele disse: eu sou o doutor fulano de tal. Ele disse: com muita desculpa, eu sei que os títulos do senhor valem muito na terra, mas a lei do país, as ordens da empresa eu tenho que seguir. Quem não tem passagem não embarca no ônibus e não vai viajar. Bateu a porta na cara dele, arrancou o ônibus e foi embora. O Espírito Santo disse para mim: não é esperar, é como esperar. Se não tiver a passagem garantida, não embarcou no ônibus da graça, não vai subir no arrebatamento da igreja. Eu sou crente, eu quero saber se tem passagem. Eu sou obreiro, eu quero saber se a passagem está garantida, está carimbada. Eu quero saber se você ainda mantém na sã doutrina. Eu quero saber se as suas vestes estão alvas do sangue de Jesus. Eu quero saber se você ainda se abstém do pecado. Eu quero saber se você ainda continua salvo, santo, separado para Deus, ou já manchou suas vestes do pecado. Se a passagem não está carimbada, se você não está com ela na mão, não tem garantia que vai embarcar. Mateus capítulo 25, versículo 13. Jesus dá um conselho: como esperar? Ele diz: vigiai, pois. Diga comigo: vigilância. Diga forte, diga vigilância. Diga para quem está ao teu lado, diga para ele: vigilância. Como esperar, pastor? Como disse o apóstolo Pedro na sua carta: como peregrinos e forasteiros em terra estranha. Como possuindo tudo e não tendo nada. Como é que você está esperando a volta de Jesus? Aleluia. Eu quero terminar, eu não vou postergar. É rapidinho, eu disse que era só um conselho. Escute. Terceiro e último lugar, ele fala da transformação do corpo. E nós sabemos que haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 17. E os salvos em Cristo receberão um corpo transformado e glorioso. Mas ninguém vai primeiro. Será simultâneo, será um conjunto. Então os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, vamos subir. Mas o nosso corpo vai ser transformado. Não vai ser esse corpo aqui não. Esse corpo doente, esse corpo de angústia, esse corpo de provação, esse corpo que morre, imortal ou mortal. Não, senhores e não senhoras. Será um corpo glorioso e transformado. Escute, mas tem muita gente que não crê na ressurreição dos mortos, sabe? Tem gente que fica perplexo com isso quando lê. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele nos garante que se Jesus ressuscitou dos mortos, ele também tornará a trazer vivos aqueles que foram sepultados nele. A questão é, a pergunta é: o que é mais difícil? Jesus ressuscitar ou ele ressuscitar os que morreram nele? Olha para cá, crente, tem uma prova viva de que ele ressuscitou dos mortos, então ele vai ressuscitar aqueles que morreram nele também. Um fazendeiro da minha cidade aceitou Jesus como Salvador alguns meses atrás e me fez um convite. Diz: pastor, vamos na cidade vizinha visitar um médico. Ele é anatômico, ele é cientista, ele é ateu. Eu disse: não vou não. Ele disse: vamos lá. Se vou, não vou perder meu tempo mexer com um ateu. Todas as religiões do mundo acreditam em Deus, ele não acredita. Pastor, vamos lá. Fomos lá, chegamos na casa desse moço. Quando ele viu entrar pela porta, ele disse: Aí eu falei: mas por quê? Ele disse: porque já vieram inúmeros pastores aqui. Eu derreti com todos, porque eu fiz umas perguntas para eles, eles não puderam responder. E eles tentaram pregar para mim. Mas deixa eu dizer para o senhor, eu já li a Bíblia 3 vezes, de trás para frente, frente para trás, conheço tudo. Então logo o senhor, pastor jovem, eu fiquei decepcionado. Eu disse para o irmão que estava comigo: eu não te falei? É válido pregar para todo mundo, mas esse aí, o ateu, até porque um dia eu entrei num avião, tinha um ateu sentado do meu lado. Eu fui preparado para pregar de palitozinho, gravata, e de repente ele olhou para mim e disse: o senhor é pastor? Sim, senhor. Ele falou: então nós vamos viajar um voo aqui de 13 horas até a França. O senhor tem 13 horas para provar para mim que Deus existe. Olhei dentro dos olhos dele e disse: o senhor está enganado. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor:
quem é que não acredita em Deus? Ele disse, eu. Eu falei, pronto, eu acredito, então não sou eu que tenho que provar nada para o senhor. Peguei minha Bíblia, botei no colo dele e falei, o senhor tem 13 horas para provar para mim que o meu Deus não existe, mas eu acredito no poder dele e ele existe, sim senhor. Olha para cá. Abaixei a minha cabeça, pastor João. Eu comecei a me lembrar de Jesus e os seus discípulos, quando ele disse, quando estiveres diante das autoridades, não souber o que responder, abra a boca e eu não encherei. Só que tem uma coisa, irmão, ele só pode encher daquilo que você leu. Se você não lê nada, não estuda nada, não tem como ele te fazer lembrar daquilo que você leu não, tá? Então tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. E não é que na segunda-feira, num culto doméstico na minha casa, eu havia lido um texto, e aquele texto ficou marcado em mim. E quando eu abaixei a cabeça assim, sabe, triste, frustrado, o Espírito Santo me fez lembrar de um texto que eu havia lido. Então eu disse para ele, doutor, assente aqui por favor na cadeira, pegue a Bíblia do senhor e coloque ao lado e vamos conversar um pouquinho, coisa de 15 minutos, doutor, e daqui a pouco eu já estou indo embora. Ele se assentou, eu disse para ele, Rafael, pega o celular do senhor e coloca ao lado. Ele colocou, eu disse, doutor, qual é as razões pelas quais o senhor não acredita em Deus? Ele disse, não são muitas, é uma só, é que eu sou anatômico, eu sou legista. Então eu vejo quando eu vou lá recolher um cadáver de um bandido, alguém que foi atirado, que morreu, o estado dele já está avançado em decomposição. Eu sei que a Bíblia diz que o homem veio do barro, né? Porque começa a ficar aquela meleca, vai desfazendo em barro mesmo. Só que tem um problema sério, pastor. Eu disse, qual? Ele diz, eu vejo a decomposição, mas a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, mas não há uma prova viva de que haverá recomposição, porque depois que a carne saiu dos ossos e apodreceu, pastor, não tem um texto bíblico que me mostre a recomposição do corpo. Então eu não acredito na ressurreição dos mortos, não acredito na Bíblia e não acredito em Deus. Eu dei um sorriso, ele disse, o senhor é sarcástico. Eu disse, não, eu sou um simples servo do senhor, doutor, mas se eu puder, eu quero ler a Bíblia com o senhor. Primeiro aos Tessalonicenses 4, ele disse, não, mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de trombeta e arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Foi ok. Primeiro aos Coríntios 15, não pastor, esse aí eu já sei. Eu falei, e agora? Aí eu parei. Aí o Espírito Santo me levou para Ezequiel, capítulo de número 37. Aonde, pastor? O vale de ossos secos. Aí eu disse para ele, doutor, mas e o vale de ossos secos? Ele disse, não, isso aí não é literal, não, isso é espiritual. Isso era o estado de Israel, que morreram espiritualmente. Disse, muito bem, doutor, mas a Bíblia não é espiritual e não é tida por fé? Ele disse, sim senhor. Eu falei, então não custa a gente ler a palavra. Abri a palavra com ele e diz, dá uma olhada como é que começa o capítulo. O profeta está lá arrebatado em espírito por Deus para mostrar o vale. Deus está mostrando o vale. E de repente o Todo-Poderoso pergunta, profeta, poderão reviver esses? Tem alguém aí? Poderão reviver esses? Olha que coisa interessante. Deus perguntou, poderão reviver esses ossos? Deus não perguntou, Rafael, poderão reviver esses corpos? Por quê, pastor? Porque o profeta Ezequiel, ele era um profeta que conhecia a história do Antigo Testamento, e os profetas sabiam que Deus já havia ressuscitado corpos. O profeta Ezequiel, o profeta Eliseu ressuscitou o filho da mulher rica. Depois, quando eles jogam ele na cova, o corpo de um soldado salta para fora. Então os profetas sabiam que Deus havia ressuscitado corpos. Mas observe que a dúvida do profeta lá era a mesma do médico cientista. Ele não acreditava na ressurreição por causa da recomposição. Então o profeta disse assim, Senhor, só o Senhor sabe. Se Deus pergunta, poderão reviver corpos? O profeta dizia, sim, porque eu conheço a história bíblica. Mas Senhor, poderão reviver os ossos? O profeta diz, só o Senhor sabe. Deus disse, então faz o seguinte, profeta, profetiza, dá a volta em volta do vale e profetiza. E a Bíblia diz, então eu profetizei. Enquanto ele profetizava, e o que ele profetizava? Ele não profetizava corpos, não, do jeitinho que Deus perguntou para ele vai profetizar, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nessa hora a minha carne tremeu, os meus olhos lacrimejou, a minha boca deu vontade de falar língua estranha, eu segurei e falei, doutor, pega para mim por favor seu celular e bota no Google. Ele colocou. Eu fiz uma pergunta para ele, já que o senhor é legista, qual é o menor osso do corpo humano? Ele disse para mim, o dedinho mindinho do pé. Eu disse, não é. Ele disse, é. Eu disse, não é. Ele disse, é. Ele disse, vai temar comigo? Eu disse, sim senhor.
Coloca no Google qual é o menor osso do corpo humano. Ele foi lá, pastor João da Paz, e colocou, apareceu assim, bigorna do martelo. É o menor osso do corpo humano, 2,5 milímetros. Aonde que fica? Um ossinho que fica dentro do ouvido. Olha o que Deus está dizendo. A carne apodreceu, ficou só os ossos. O Todo-Poderoso manda o profeta profetizar dizendo: ossos secos, o ossinho que está dentro do ouvido, ouve a palavra do Senhor. Nessa hora o médico legista começou a fazer assim, os olhos lacrimejou. Eu disse: o Espírito Santo já entrou na batalha comigo. Eu disse: dá uma olhada para o senhor ver no texto, doutor. A Bíblia diz que enquanto ele profetizava, a Bíblia diz que os ossos se ajuntaram no ruído daquela voz, e de repente começou carne, começou a crescer carne, cresceu nervo, cresceu pele, e a Bíblia diz que levantou um poderoso exército. Eu disse: vai ser assim, doutor, na volta de Jesus. O meu vovô, a minha vovó, o meu titio, a minha titia, aquele irmão, aquela irmã, há de ressuscitar pelo poder da palavra. Fica de pé, por favor. Pois é, pastor, cheguei aqui só o osso. É que você não percebeu. Enquanto fomos cantando, a carne já cresceu, o nervo já está aí na estrutura, a pele já cobriu. Só que o texto diz que o Espírito entrou. É claro que a palavra lá é Espírito de vida, porque está em minúsculo. Você já tem um Espírito de vida, que você está vivo. Só que tem gente, irmão, que não tem a presença do Espírito Santo, não. Como é que ele consegue vir num culto de 80 anos da Assembleia de Deus, ficar com a boca fechada e não fazer barulho de crente pentecostal? Se está vivo, tem que reagir e fazer barulho de gente viva. Amém ou não amém? Mineiro suou tudo, irmão. Passei aperto para pregar nesses minutos. Aleluia. 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 Deixa eu perguntar: e se Jesus aparecer agora? Como eu disse na segunda parte da mensagem, como é que você está esperando? Tem convicção que sobe? Ou tem dúvida se fica? Se tem dúvida que fica, sai do seu lugar, eu vou orar por você rapidinho, vou devolver o microfone. Tem uma alma aqui para Jesus? Tem? Tem uma vida aqui para Jesus? Alguém que esteja desviado, parado? Vai ficar registrado nos anais da história da igreja. Aos 80 anos da igreja, você entregou a sua vida para Jesus. Vem à frente, eu quero orar por você. Você que ainda não é crente, você que está desviado, você que entrou aqui pela primeira vez, saia do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. Para você sair daqui tendo convicção de que você vai subir no arrebatamento com a igreja. Meu irmão e minha irmã, olhe do seu lado. Eu não moro aqui em Barreira, não conheço todos, mas se você conhece alguém, convide alguém para Jesus. Diga: vamos lá na frente, eu vou com você. Não precisa constranger ninguém, nem fazer com muita insistência, mas nós precisamos convidar alguém para vir entregar a sua vida para Jesus. Dê um presente esta noite para a igreja. Isso vai ficar marcado. Foi naquela noite que eu me reconciliei com Jesus. Foi naquela noite que eu me entreguei para Jesus. Foi naquela noite que eu tive a convicção de que se a trombeta soar, eu subo no arrebatamento da igreja. Aleluia. Pronto, eu vou devolver o microfone. Eu quero só cantar com os irmãos e devolver o microfone. Pega o Dom Maior aí, pega. Eu não perguntei quanto tempo eu tinha, mas eu penso que eu posso mais 5 minutinhos. Fica de pé, que vocês cansaram de ficar sentado. Dó. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Vem alguém para ficar com ela alguma? Mais uma coisa
eu quero lhe dizer. Vem uma irmã ficar com ela, por favor, não deixa ela sozinha não. Deus te ama, assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor, estende a sua mão. A mão está estendida. Cante. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente voltar. Quem sabe hoje aqui o coro, vamos lá. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Esta é a tua noite, é o momento da tua oportunidade. Você não veio aqui em vão. Aliás, você não veio, foi o Espírito Santo que lhe trouxe. Tem uma obra a realizar na tua vida. Não endureças o teu coração. Você não sabe o dia de amanhã. Amanhã não nos pertence. Amanhã pode ser tarde demais. Pastor, por que vocês insistem tanto? É que às vezes nos últimos segundinhos da insistência alguém vem e entrega a sua vida para Jesus. Pode ser uma mulher de um obreiro, pode ser uma missionária, pode ser um diácono, pode ser um futuro pregador, pode ser um futuro evangelista, um profeta de Deus, um cantor, alguém que vai servir a Deus em fidelidade. Irmão, eu não vim brincar de pregar em Barreiro, eu vim pregar uma mensagem simples, pastor João, mas cheia do poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Os obreiros aqui estão comigo para adorar a Deus. A igreja pode levantar a mão e adorar a Deus. Está vindo mais alguém para Jesus. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Venha, 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 venha. Uma vez, meu Deus, outra vez, vai em frente, quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Ai, lerebandagaçola, mandagala, bandarabaxandala, bandagala, bagai. Você pode fazer barulho, irmão, você pode adorar a Deus, você pode jubilar a Deus. Que é isso, pastor? É verdade, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa diante do Pai lá no céu. Eu imagino que a esse momento os anjos estão fazendo um festão lá. Vamos fazer outra aqui, vamos? Levante a mão comigo, levante. Levante a mão para dar glória, levante a mão para bendizer, levante a mão para adorar, levante a mão para agradecer, levante a mão para engrandecer, bendiga o nome do Senhor. Quem salva é Jesus. Meu Deus. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. Na cidade de Americana, São Paulo, tem um pastor que chama Antônio Munhoz. Se não me foge a memória, ano de 2017 ele jubilou-se. Escute. Pastor Antônio Munhoz, o seu pai não quis aceitar Jesus como Salvador. Participou de tantos cultos como esse, pensando, amanhã eu tenho outra oportunidade. O seu pai infartou no meio da rua e morreu. Levaram para o médico para tentar reanimá-lo, não teve jeito. Pastor Antônio Munhoz teve a dura tristeza de fazer o velório dele na Assembleia de Deus em Americana, São Paulo.
o seu pai, pai de um pastor. Colocou o seu corpo na igreja, passou a noite inteira velando. No outro dia, após o almoço, sepultaram ele. Pastor Antônio Munhoz entrou para o quarto para orar e a sua esposa disse: Antônio, vamos almoçar? Ele disse: não quero. Como diz você, vamos merendar, né? Tomar o café da tarde? Eu não quero. Eu vou orar ao Senhor. Pastor Antônio Munhoz dobrou o joelho na sua cama e foi orar e dizer: Senhor, para onde foi o meu pai? Preguei tanto para ele. Ele teve tantas oportunidades e não quis. E de repente ele conta. Aonde, pastor? Num livro. Procura na internet que ele tem um livro escrito. E eu acredito. Um pastor da Assembleia de Deus com quase 80 anos contar um negócio desse é crente. Ele disse que ele sonhou. Passou por uma madorna e sonhou. Diz ele que 2 seres angelicais, naquele sonho, veio e pegou ele assim no corpo dele. E ele percebeu que era um arrebatamento de espírito. Mas não era para cima, era para baixo. Diz ele que abriu como se fosse uma cratera na terra. E aqueles 2 seres celestiais desceu com ele. E depois de muito tempo descendo, ele ouvia assim o vento cantar no seu ouvido. Chegou nas regiões baixas da terra. E era um local muito escuro, fedorento. E ele não via as coisas, ele só percebia vultos, gemidos, gritos pavorosos. E no meio daqueles gritos pavorosos, o pastor Antônio Munhoz ouviu a voz do seu pai. E o seu pai perguntou para ele: Antônio, meu filho, você veio me buscar? Naquela hora uma voz rouca, esquisita, que você já sabe quem é, respondeu: não, quem vem para cá nunca mais sai daqui. Ele teve a oportunidade de se arrepender enquanto estava vivo, e ele não quis. Quem vem para cá não sai daqui mais. O pastor Antônio Munhoz acordou e disse para a esposa dele: é uma realidade dura, mas meu pai foi para o abismo porque não quis se arrepender, e escreveu um livro, e o livro dele está aí na internet para todos que quiserem, porque o seu pai não quis se arrepender. Rapaz, moça, adolescente, senhor, senhora, casal, família, eu já estou há 22 anos no ministério itinerante pregando a palavra de Deus. Se você olhar as mensagens que Deus me dá, nenhuma delas são mensagens de autoajuda, mas são mensagens de ajuda do alto. Eu prego que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Está voltando, está chegando aí. Por quê, pastor? Porque naquele dia do grande juízo, se você estiver lá na multidão da esquerda com os bodes, e você olhar para mim, você não poderá me acusar dizendo que eu desperdicei o tempo no altar e não preguei que Jesus está voltando. Então eu lavo as minhas mãos como o profeta Ezequiel. Deus disse ao profeta Ezequiel: se pregares ao ímpio, ele não quiser se converter, o sangue da cabeça dele não vou requerer das tuas mãos. Mas se você não pregar ao ímpio, ele morrer no mau caminho, o sangue da cabeça dele eu vou requerer das tuas mãos. Eu lavo as minhas mãos esta noite que eu entreguei a palavra de Deus, e você está tendo a oportunidade de se entregar a Jesus. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais uma alma para Jesus? Venha, moço, Jesus te chama. Venha, moço, Jesus te chama. Venha, moço, Jesus te chama. Esta é a noite de você sair das garras de Satanás e entregar a sua vida a Jesus. Os vícios não vão te dominar mais. As cadeias vão cair por terra esta noite. As algemas cairão por terra esta noite. Dê um passo de fé, entregue a sua vida a Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Meus irmãos, nós queremos agradecer aos amigos que nesta noite compareceram aqui, pastor Francisco, pastor Edmundo, pastor Selma Ramos, esteve aqui conosco, Anderson, César Melo, e o presidente da convenção, né, irmãos? Esteve conosco. Obrigado, companheiro, Deus lhe abençoe. Ele é recompensa, tá? Quem precisa das orações, vamos convidar o pastor Edmundo para nos despedir em oração. Esse moço aqui está aceitando a Cristo, né? Glória a Deus. Tem mais alguém para Jesus? Vem aqui que o pastor já vai orar para terminar o culto e orar por você.
Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar por esses irmãos que estão aceitando Jesus. Amado Deus e amado Pai, graça nós te damos por este momento tão feliz que ouvimos desta noite, belos louvores e também esta pregação abençoada, pregação que nos trouxe um despertamento para a tua volta e também, Senhor, para aumentar o nosso desejo daquela grande cidade aonde os salvos irão morar. Pai Santo Glorioso, abençoa meu Pai, essas vidas que estão confessando o Teu nome, que o Senhor possa perdoar os seus pecados e possa, Senhor, fortalecer e eles possam crescer na fé, na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Olha para seus familiares que ainda não são crentes, que o Senhor venha salvar, renovar e abençoar esta obra. Abençoa também, Senhor, esta igreja, o pastor, o presidente dessa igreja, o pastor José Miguel, juntamente com o seu ministério, com o pastor, que continue aqui sendo abençoado e que esta obra continue crescendo, para a glória do Teu nome, porque esta obra é do meu Deus, e a obra, aleluia, a porta que Tu abriu, homem nenhum vai fechar, ela vai continuar crescendo. Glória a Jesus, renovando o povo, batizando com o Espírito Santo e fazendo maravilha neste lugar. Pai, atende o céu, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém.